O governo federal acusa e recua, e decide revogar a medida da Receita Federal que previa o monitoramento de transações financeiras. A Polícia Federal deve abrir um inquérito para investigar as informações falsas sobre o Pix. Eu começo com você, Rita Mundim, bom dia. Bom dia, Kátia. Olha, o que aconteceu, na verdade, é que o vídeo do Nicolas Ferreira, ele foi feito de uma forma muito clara e muito cirúrgica, mostrando os efeitos dessa medida na economia informal. E nós somos o país onde a economia informal é muito grande. Então, aquele que não tem como comprovar a renda, que faz um bico, que não emite uma nota fiscal, e aí a gente está falando tanto do ponto de vista da pessoa física, que transaciona e pode transacionar acima de R$5.000, como da pessoa jurídica acima de R$15.000, eles seriam chamados pela Receita Federal e sim, aí sim, tributados, eles cairiam na malha fina. Então, essa foi a interpretação que o vídeo do Nicolas mostrou para grande parte da população brasileira que trabalha na informalidade. Daí essa repercussão. Então, essa é a minha análise. E houve também, como eu mesma fiz um comentário aqui, uma falta de sensibilidade ao momento. Então, nesse momento de tanto questionamento, de tanta polêmica, por exemplo, os bancos, eles já cobram Pix da pessoa jurídica desde que o Pix foi lançado, há muito tempo. Mas geralmente essa cobrança era feita na emissão do Pix. E a partir do início do ano, a Caixa, que é um grande banco e o controle da União, passou a cobrar o Pix no recebimento, aliás, passou a cobrar uma taxa, são tarifas bancárias, no recebimento do Pix. Então isso causou, dentro das pessoas jurídicas formais, uma revolta também. Então foi muita confusão. Então, assim, eu até no comentário, eu disse que é falta de percepção em relação ao momento, confusão. Então, é crise de comunicação mesmo. Inclusive, como foi feito no anúncio do pacote. O pacote de corte de gastos, o governo ele foi demorando e foi criando aquela expectativa em cima do pacote. Quando ele solta um pacote de corte de gastos, ele solta junto com o pacote de corte de gastos uma medida de renúncia de receita, que foi a possibilidade de isentar o imposto de renda para quem ganhasse até R$5.000. Então é muita confusão na informação. Trocaram o comando aí, vamos ver se o marqueteiro consegue fazer mágica. Pois não? Como? O governo menosprezou a força da informalidade no Brasil. E a informalidade no Brasil, ela é grande porque a taxação é absurda. Então, esse é o problema estrutural. A taxação é absurda e as pessoas fazem um por fora. Isso iria pegar o por fora e você ia ter que prestar conta da receita daquilo que você não consegue mais pagar imposto. Então, houve um desrespeito, assim, digamos assim, ao excesso de taxação que o próprio governo pratica e ao tamanho da informalidade no Brasil, que é necessária pelo excesso de taxação. E o Nicolas foi cirúrgico. Parabéns, Nicolas Ferreira. Só que aí tem um probleminha, Rita, porque a gente não pode compactuar com sonegação de imposto. Não é isso. Não sim, é isso. Mas aí a gente tem que entender que nós vivemos numa democracia sim, que a sociedade tem um custo. O que o governo tem que pensar em diminuir, aumentar a base e diminuir a taxação. Chega, nós estamos no limite. E aí, esse é o problema do Brasil, nós temos que resolver isso. E por que o governo não faz? Porque quer gastar mais. Então assim... Não, porque gasta mal. E gasta mal. Quer gastar mal. Sim. E porque o governo não tem a mesma capacidade tecnológica de mostrar seus gastos como ele tem de nos tributar. Mas aí fica uma outra dúvida. O assunto ele é complicado, porque as dúvidas continuam. O monitoramento ele não ia alcançar, aliás, a taxação ela não ia alcançar pessoas físicas e microempreendedores individuais, né, Rita? Então, não, Kátia. Você seria chamado na Receita, você cairia na malha fina. Se você não tivesse com renda, porque você faz a sua declaração ou não faz. Se você faz a sua declaração ou não faz e excede nos seus PIX, a Receita vai lá e fala, vem cá, meu amigo, de onde que saiu esse dinheiro?
e aí te cobra o imposto. O Sidônio Palmeira vai ter... O PIX não seria taxado ou tributado, nem as empresas e nem as pessoas na fonte, no PIX, mas na prestação de contas junto à Receita de uma renda não declarada. O Sidônio Palmeira vai ter muita dor de cabeça ainda, Eu sei que se eu fosse o Sidônio, se eu fosse o Boulos, deputado do PT, deixa essa pra lá, vocês perderam. Não vai caçar confusão de falar que o Nicolas está falando fake news, processar, porque quanto mais mexer, mais vai ficar pior pro governo. Aí, Edilene, fica muito simbólica essa imagem aí do Paulo Pimenta brindando, né? Tomando um drink na beira da piscina, Edilene. Pois é, a missão do Sidônio Palmeira é uma missão muito difícil. O governo tem que ampliar a comunicação dos atos que acha que não está fazendo e tentar, na base ali, na hora de tomar decisões, ouvir também o ministro da Secretaria de Comunicação, porque muita coisa é isso. Então é fundamental que ele participe das decisões do governo. Porque, por exemplo, se não tivesse optado por publicar essa medida, essa instrução normativa da Receita, essa confusão toda não tinha sido feita. Ou se tivesse feito isso em outro momento, com mais transparência, o andar da carruagem seria outro e o governo não sairia com a imagem de derrotado pela oposição.